contando átomos em fórmulas químicas. Mesmo muitos sabendo, é importante a gente recordar, certo? Então, eu tenho aqui o meu ácido sulfúrico H2SO4. Esse meu ácido sulfúrico, ele possui um índice, né? Esse número que aparece embaixo da fórmula do meu elemento, né? Da representação do meu elemento, é o meu índice. Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, enxofre não aparece nada aqui, significa que eu tenho um, certo? Então, eu tenho 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, nessa molécula de ácido sulfúrico, eu possuo 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, certo? E agora eu fizer algo diferente. Se eu adicionar um coeficiente 2 à frente do meu ácido sulfúrico, então esse 2 aqui, esse coeficiente, ele irá multiplicar todos os elementos. Então, se eu escrever 2H2SO4, eu terei no total o quê? 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio, 2 vezes 1, né? Não tem nada aqui, significa que eu só tenho um único átomo daquele elemento, então vai ser 2 vezes 1, 2 átomos de enxofre, e 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente conta os elementos químicos, né, os átomos dos meus elementos químicos, nas nossas fórmulas químicas, moleculares ou iônicas. Nesse nosso segundo exemplo aqui, então eu tenho o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ele é formado por um átomo de cálcio e entre parênteses eu tenho a hidroxila, que é o meu oxigênio e o meu hidrogênio. Então, esse parêntese significa que esse índice aqui multiplica quem está dentro dele. Então, o meu hidróxido de cálcio, eu tenho 2 oxigênios e tenho 2 hidrogênios. Então, qual seriam os átomos dessa minha molécula aqui? Eu tenho um átomo de cálcio, 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, é assim que eu conto. De forma semelhante, se eu escrevo um coeficiente 3 na frente do meu hidróxido de cálcio. Então, quando eu coloco um coeficiente 3 aqui, esse 3 multiplica toda aquela minha fórmula química. Então, eu tenho 3 cálcios, não é? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, 3 vezes 2, 6 oxigênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, ficaria da seguinte forma. 3 átomos de cálcio. 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. E 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Agora, quando eu tenho uma fórmula química maior, né? Essa minha
molécula aqui de sulfato de ferro heptahidratado. Então, o meu sulfato de ferro heptahidratado, ele é o sulfato de ferro que ele é hidratado com 7 moléculas de água. Então, como são a distribuição de átomos aqui? Olha, eu tenho um átomo de ferro. Então, eu tenho um átomo de ferro. Eu tenho um átomo de enxofre. Eu tenho 4 átomos de oxigênio. E eu tenho 7 moléculas de água. Ou 7 moléculas de água, ou 7 vezes 2, 14 átomos de hidrogênio. 7 vezes 1, 7 átomos de oxigênio. Se eu tiver um coeficiente aqui, um coeficiente igual a 3, então, quantos átomos eu vou ter? Esse 3 multiplica toda a minha fórmula química, toda essa minha molécula aqui. Então, como é que vai ficar? Eu vou ter 3 átomos de ferro, 3 átomos de enxofre, de 3 vezes 4, 12 átomos de oxigênio. E aqui, 3 vezes 7, 21 moléculas de água. 21 moléculas de água. Ou 3 vezes 7, 21. Então, eu tenho 21 moléculas de água, ou seja, 21 vezes 2 vai me dar 42 átomos de hidrogênio e 21 vezes 1, 21 átomos de oxigênio. Certo? Então, nessa fórmula química aqui, com coeficiente igual a 3, eu vou ter 3 átomos de ferro, 3 átomos de enxofre, 12 átomos de oxigênio, 42 átomos de hidrogênio e 21 átomos de oxigênio. Então, isso é muito importante, principalmente no decorrer do curso, onde a gente vai precisar sempre calcular as massas moleculares das nossas fórmulas químicas. Então, pessoal, para finalizarmos a nossa primeira parte da nossa revisão, vamos falar sobre as misturas. No nosso universo, além de ser natural a formação das substâncias, tanto as substâncias puras quanto as substâncias compostas, também é natural que essas substâncias elas não sejam encontradas livres na natureza. Então, a grande maioria das substâncias no universo, elas estão encontradas na forma de misturas, né? Então, elas são encontradas em forma de mistura. Então, podemos compreender as misturas como sendo de 2 tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas conhecemos desde o ensino fundamental, que são as soluções, não é? Então, as soluções, elas possuem uma propriedade que a gente conhece como isotrópica. Então, as misturas homogêneas, elas possuem
essa propriedade, que significa dizer que a sua composição química é a mesma em qualquer quantidade do todo. Então, quando eu tenho uma mistura, eu vou ter distribuído no volume, né, na quantidade total da minha solução, eu vou ter distribuído de forma homogênea todas as minhas substâncias. É o que reconhecemos no ensino fundamental e médio como única fase. Então, por exemplo, eu tenho aqui um becker muito bonito. Nesse becker muito bonito, eu vou colocar 1 litro de água, ou seja, 1000 ml de água. Nestes 1000 ml de água, eu irei dissolver, irei adicionar o nosso sal de cozinha, o nosso bem conhecido cloreto de sódio, certo? Eu vou adicionar uma quantidade X desse cloreto de sódio nessa água. Adicionar 2 gramas, certo? Então, em 1000 ml de água, eu adicionei 2 gramas de cloreto de sódio, NaCl. Então, esses 2 gramas eles vão ficar dissolvidos nessa minha água, eu chamo ela de solvente, certo? Então, esse cloreto de sódio dissolvido, ele vai ocupar todo o volume dessa minha água. Isso implica no quê? Isso implica que, se dessa solução eu retirar 1 ml ou retirar 50 ml, a minha quantidade de cloreto de sódio que eu adicionei, ela vai estar proporcionalmente distribuída tanto em 1 ml quanto no volume de 50 ml. Então, mais à frente nós vamos fazer as continhas disso. Então, isso é a grande propriedade das soluções, é a distribuição homogênea dos seus analitos, né, das substâncias que estão nelas dissolvidas. Mais à frente nós vamos estudar bastante as soluções. Então, misturas heterogêneas. Então, diferente das misturas homogêneas, as misturas heterogêneas possuem uma composição química diferente em qualquer quantidade do todo. Então, no nosso exemplo, se independente do volume de água que eu coloquei, né, preparei a minha solução de água com cloreto de sódio, independente do volume que eu tirar, eu vou ter proporcionalmente a mesma concentração. Nas misturas heterogêneas, isso não vai acontecer. Isso significa dizer que uma determinada parcela, ou seja, quantidade, né, ou alíquota, como a gente chama muito no ensino superior, não representa a concentração, composição de matéria ou volume do todo. É o que reconhecemos no ensino básico como mais de uma fase, certo? Então, por exemplo, se eu coloco água e óleo, o óleo fica sobre a água, não é? Ele não vai se misturar por diferença de polaridade. Se eu misturar o óleo com a água, ele vai formar gotículas, e se eu pegar qualquer volume dessa mistura, ele não vai ser representante do todo. Não é? Se eu pegar 1 ml e 50 ml, eles vão ser proporcionalmente diferentes em concentração de óleo. Não é? Então, se eu deixar o óleo se separar da água, ele vai ocupar a porção superior, porque o óleo ele é menos denso, ele é mais leve do que a água. Na química, sobretudo no que nós vamos estudar, a química analítica, ela desenvolve e desenvolveu métodos, né,
para dar conta dessa diferença de composição. Então, a química, sobretudo a química analítica, desenvolveu e desenvolve várias estratégias metodológicas, várias metodologias científicas para lidar com essa situação, para lidar com esse fato das misturas não possuírem a mesma quantidade em toda a sua extensão. Outra coisinha importante antes de finalizarmos esse vídeo, que já está longo demais, né? Vamos se acostumando. Então, nem toda equação química representa uma reação química, certo? Isso é importante, transformação de substância em outra, né? Sempre que falarmos em reação química, estamos falando de uma substância transformando-se em outra ou em várias outras. No caso de soluções, por exemplo, podemos utilizar uma equação química para representar a dissociação da mesma substância. Então, por exemplo, podemos utilizar uma equação química para dizer que o meu cloreto de sódio em água, no meu solvente água, ele vai se dissociar, formando íons, né? Liberando os íons Na+, e os íons cloreto, Cl-. Então, isso daqui não é uma representação de uma reação química, é a representação de uma dissociação, tá certo? Então, eu posso utilizar uma equação química para representar uma dissociação de alguma substância. Por exemplo, o hidróxido de sódio, que é a nossa conhecida soda cáustica, eu posso representar a sua dissociação em meio aquoso de maneira semelhante. Então, o hidróxido de sódio em água, aqui sobre a seta, vai liberar os íons Na+ aquoso e o íon hidroxila, OH- também aquoso. Como um grande resumo, nós temos esse diagrama de organização das substâncias, né? Que vai funcionar como uma revisão da nossa aula de hoje. Iremos falar sobre o átomo e os elementos químicos na próxima aula, mas os elementos químicos já podemos adiantar para vocês, já devem ter visto no ensino médio, eles formam a matéria, não é? Que tudo aquilo que existe no universo é a matéria, que tem massa e volume. A matéria, por sua vez, ela apresenta-se organizada naturalmente como substâncias, e essas substâncias se organizam para formarem as misturas, certo? Então, é natural no universo que isso ocorra. As substâncias, por sua vez, elas podem ser simples, quando elas são formadas por apenas um tipo de átomo, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio, hélio, gás neônio, gás argônio, carbono grafite, carbono diamante, fósforo pirolítico, enxofre rômbico. São alguns exemplos. E também podem se apresentar como substâncias compostas, que são substâncias que são formadas por mais de um tipo de átomo. Então, a água é formada por átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. O dióxido de carbono é formado por átomos de carbono, por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A água oxigenada é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Né? A glicose, 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. O arseneto de galho e índio tem uma proporcionalidade entre eles, né? Entre a quantidade de galho e de índio, certo? Então, essas são nossas substâncias que existem no universo. Essas substâncias, elas se organizam em misturas. As soluções, que são as misturas, que são homogêneas, ou seja, a distribuição das substâncias no volume que ela ocupa
é igual em qualquer proporção, certo? Dentro disso, né, a gente ainda vai estudar, mas fazer um adendo aqui, que uma solução, ela segue um limite, né, uma proporcionalidade. Por exemplo, a proporção de cloreto de sódio que eu posso dissolver em água é de 35 para 100. Isso significa o quê? Se eu colocar 36 gramas do sal NaCl em 100 ml de água, 1 grama desse cloreto de sódio ele não vai se dissolver. Então eu vou ter uma substância que a gente vai chamar mais à frente de saturada com um corpo de fundo. Ou seja, eu já vou ter uma mistura heterogênea, uma mistura que tem concentrações diferentes em sua região, em sua área, que seria uma mistura heterogênea, certo? Então, misturas heterogêneas, eu vou ter o óleo e a água e o triclorometano, o sangue, o granito, né, que é uma mistura sólida de quartzo, mica e feldspato, tá certo? Então, a partir dessas informações introdutórias que nós vamos continuar os nossos estudos. Então, até a próxima. Tchau.